gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist de título Carla Responde, tá? Onde nessa sessão aqui eu vou conversar com vocês sobre a associação da metáfora e metonímia no trabalho do inconsciente, que foi mais uma temática proposta por Chantal, né, de São Paulo, para que eu explanasse, elucidasse aqui nessa playlist. Então eu vou conversar com vocês sim sobre isso hoje. Bom, o que é que acontece? O inconsciente freudiano, ele é estruturado com a condensação e o deslocamento, né? Então, Lacan, ele traz para a psicanálise um inconsciente bem mais elaborado, bem mais estruturado, né, com significante e significado, com a metáfora, com a metonímia. Então, a combinação de significantes forma a rede significante do discurso. A metáfora e a metonímia reveste essa rede significante e é por meio desse revestimento que essa rede significante que constitui o inconsciente, né, passa para o consciente. A metáfora e a metonímia atua como um disfarce, atua como uma camuflagem nessa rede significante e aí possibilita, né, tornar consciente conteúdos inconscientes. Na psicanálise freudiana, quem vai exercer esse papel é a condensação e o deslocamento, tá? Daí digamos que você me pede nesse momento, né, para que eu relembre o que é significante, né? Eu já abordei, já elucidei aqui no canal essa questão dos significantes, mas é legal a gente sempre estar retomando, porque eu sempre retomo de uma forma diferente, né? De uma forma mais madura e mais aprofundada, como também já falei aqui sobre metáfora e metonímia, quando eu tratei da temática do inconsciente estruturado como linguagem. Mas como eu falei, é sempre bom retomar porque é um reforçamento, né, para o que eu havia dito antes. E sempre retomo, como eu falei, de uma forma mais amadurecida. Então, o significante é um termo importado por Lacan da linguística de Saussure. Muito embora significante para Lacan e para Saussure difere, né? O que é significante para Lacan não é o que é significante para Saussure, mas ele importou da linguística de Saussure o termo, a ideia, por mais que ele tenha reformulado, né, para que assim ele pudesse inserir na psicanálise. Bem, para Lacan, que é o que interessa, significante é o que determinado objeto representa para o sujeito. Então, exemplo, árvore tem um significado único, universal no dicionário. Árvore é um vegetal lenhoso, né, de porte muito variável, que vai apresentar um caule principal, que vai apresentar o tronco e que emite ramificações a uma altura variável e distante do solo. Esse é o significado universal de árvore que contém aí no dicionário. Digamos que tu já tenha tido um momento embaixo de uma árvore, um momento com teu namorado ou com tua namorada, muito marcante. E aí, qual que é o significado de uma árvore para tu? Né? Quando alguém te pergunta isso, tu vai lembrar dessa árvore em específico, né? Onde embaixo dela tu teve um momento lindo, um momento marcante com o teu namorado ou com a tua namorada. Tipo, tu não vai lembrar
do significado lá do dicionário. Tu vai lembrar dos momentos que tu vivenciou embaixo de uma árvore. Então, a árvore para tu, né, significa um local de lembranças boas. Te remete a lembranças boas. É único, é singular, é subjetivo. Esse significado único, esse significado singular, esse significado subjetivo é o teu significante. E por isso Lacan vem dizer que o significado se reverbera como significante. Porque o significado que tu atribui a um objeto é partindo do pressuposto do que esse objeto representa para tu. É subjetivo, é singular. Nunca vai ser algo universal. Nunca que uma árvore para mim vai ter o mesmo significado para tu. Porque as minhas experienciações com a árvore é diferente das tuas experienciações com a árvore. Então a combinação desses significantes, dessas representações, forma uma cadeia significante que constitui o inconsciente. Bem, o inconsciente lacaniano, ele é formado daquilo que foi recalcado, assim como o inconsciente freudiano também, assim como o inconsciente na psicanálise freudiana. Ele é formado daquilo que foi recalcado. Aquilo que foi recalcado e se mantém lá pela força da repressão, né? Mas aquilo que foi recalcado e se mantém lá pela força da repressão pode enganar essa força da repressão e emergir aí no discurso do sujeito durante a experiência analítica. O conteúdo, ele se mantém latente, até que transformado em conteúdo manifesto através dos mecanismos de metáfora e metonímia associados aí com a dinâmica dos significantes. Ou seja, a metáfora e a metonímia possibilita o conteúdo recalcado enganar a força da repressão, driblar aí a força da repressão, porque a metáfora e a metonímia disfarça esse conteúdo e assim o possibilita emergir no discurso. Vamos entender de forma meticulosa, né? A metáfora, minha gente, trata-se de um processo de seleção vertical. Substitui as palavras na cadeia significante do discurso. É um meio criativo que repõe, que comprime, né, que cria novas palavras na cadeia significante em determinado momento no tempo, numa dimensão sincrônica. E quando se fala de dimensão sincrônica, trata-se daquilo que é simultâneo. Trata-se da cadeia significante que emerge em uma dada sessão. Vamos para o exemplo para que vocês possam entender isso de forma abrangente, tá? Temos aqui sessão 1. A paciente chega na sessão e diz o seguinte: briguei com meu namorado. Cheguei em casa, cortei a cabeça do dedo com a faca quando fui tratar da galinha para o almoço. O analista pergunta: por que brigou com ele? A paciente responde: ele me traiu com a amiga dele. Veja, né? Veja. Eu falei o que para vocês, né? Que a metáfora trata-se de um processo de seleção vertical, né? Substitui aí as palavras na cadeia significante do discurso. Isso se dá numa dimensão sincrônica. Isso se dá ao mesmo tempo, na mesma sessão, nesse caso aqui. Então veja, vamos analisar isso aqui. Briguei com meu namorado. Cheguei em casa, cortei a cabeça do dedo. Olha aqui uma metáfora aparecendo, né? Olha uma metáfora aparecendo. Cortei a cabeça do dedo. De repente, essa raiva toda que fez com que ela cortasse a cabeça do dedo, nada mais era do que uma vontade
inconsciente de cortar a cabeça do namorado, entende? Então, veja, é uma metáfora que está emergindo no discurso dessa paciente. E aí ela diz: fui tratar da galinha para o almoço. Fui tratar da galinha para o almoço. Inconscientemente, talvez isso aqui seja uma vontade de tratar a amiga dele, de dar um jeito na amiga dele que ficou com ele, fazendo com que ele a traísse. Então, fui tratar da galinha para o almoço. Então, veja, isso aqui que eu estou fazendo, gente, é uma leitura vertical do discurso dessa paciente, que está se dando numa dimensão sincrônica, que está se dando num dado momento da sessão analítica, entende? Então, tratando-se aí da metonímia, a metonímia é um processo horizontal, é uma leitura horizontal do discurso. A metáfora é uma leitura vertical, certo? A metonímia é um processo horizontal de combinação, né, das palavras na cadeia significante, em que um significante desliza para o outro significante. E aí, nesse caso, numa dimensão diacrônica. E falar de uma dimensão diacrônica implica dizer uma dimensão de uma seção para outra e não uma única seção. É a leitura diacrônica que eu faço do discurso da paciente de uma seção para outra seção. Então, a paciente chega numa outra seção e diz: passei o dia confinada no meu quarto, assistindo séries na Netflix. Não sinto vontade para nada. O analista pergunta: por quê? E aí ela responde: não sei explicar, não tem motivos. Tem motivos, sim. Está no inconsciente dela. Só que isso causa um desprazer tão grande, o motivo causa um desprazer tão grande que foi recalcado. Mas está lá. Esse confinamento aqui, de repente, está relacionado com isso aqui, com o término do namoro, com essa traição. Então, esse confinamento no quarto, assistindo séries, sem vontade para nada, é um fechamento, é uma fuga disso aqui, de todo esse problema, de todo o desprazer que esse problema está causando a ela. Então, é uma leitura diacrônica, né? A metonímia é uma leitura diacrônica que eu faço do discurso da paciente, certo? E aí, como eu falei para vocês, a metonímia é um processo horizontal. Por que horizontal? Porque é uma leitura que vai se dar de uma seção para outra, e para outra, e para outra. Isso é uma dimensão diacrônica, né? Relembrando que a metáfora se dá numa dimensão sincrônica, ou seja, é a leitura do discurso que eu faço numa dada sessão, numa sessão específica, é a análise do discurso que eu faço naquela sessão, naquele determinado dia, e não nas sessões de um dia para outro. De um dia para outro, isso aí é remetido à metonímia, certo? Bom, então é isso, gente. Eu falo disso de forma mais mastigada, quando eu trato aí do inconsciente estruturado como linguagem, tá? Isso aqui só foi mesmo para elucidar o pedido, né, de Chantal no que diz respeito à associação da metáfora e metonímia no trabalho do inconsciente, tá bom? Então é isso, gente. Olha, o meu e-mail vai estar na descrição do vídeo. Quem tiver dúvidas pode mandar para o meu e-mail e aí eu trago para explaná-lo dentro da playlist de Carla Responde. Se demorar um pouco, tenha um pouco de paciência, porque eu vou atendendo os e-mails por ordem de chegada, tá bom? Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.